E já dando direto boa tarde a ela, Edna Maciel, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, boa tarde a todos. Tássio Cruz, boa tarde. Boa tarde, Lívio, boa tarde ao amigo telespectador, boa tarde aos companheiros. João Magalhães. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde para o Tássio Cruz, para a Edna Maciel e, claro, para a nossa audiência. Primeiro assunto desta terça-feira, o deputado estadual e presidente do diretório do PP aqui no estado do Piauí, Júlio Arcoverde, comentou com a nossa equipe de reportagem uma polêmica com João Vicente Claudino e o distanciamento dele da oposição. De acordo com o parlamentar, esta situação de JVC está totalmente indefinida de olho em 2022. E a gente espera que o João Vicente comece as caminhadas com a gente no interior, como o doutor Silvio está fazendo, todos os deputados estaduais, deputados federais. Por que esse afastamento, deputado? Como é que você avalia? Você acha o quê? Eu estou mal respondendo pelo meu partido, ele é presidente do PTB, eu acho que você deveria perguntar para ele. Agora, como eu sempre disse, os caminhos do João Vicente na oposição estarão sempre abertos para ele. As portas estão sempre abertas para o senador, sempre quando ele quiser. Claro, gente, o João sempre foi uma pessoa de oposição, então eu não estou entendendo por isso, essa pergunta. Porque as portas da oposição sempre estiveram abertas para ele, ele sabe disso, ele sabe o carinho que nós temos por ele, o respeito que a gente tem pela figura do João Vicente. Deputado Júlio Arcoverde estava meio arisco, hein, Tássio? Desconfortável, né? Mas esta afirmação dele, que João Vicente sempre foi da oposição, alguém aí não está entendendo, não está acompanhando a política estadual. João Vicente sempre foi do governo, hein, Tássio? Passa um desconforto, né, Lívia? Ali ficou claro, e depois o deputado Bessá estava do lado ali, né? Ele até comentando com o deputado, não sei porque que eles perguntam tanto sobre esse tema, é simples, né? O deputado, o ex-senador João Vicente, desde que se reuniu com a oposição, se aproximou muito de se filiar ao Progressistas, ele nunca mais acompanhou Silvio Mendes desde o momento em que Ciro Nogueira definiu que a chapa provavelmente será encabeçada por Iracema e Silvio, né? Esse desconforto incomoda os progressistas, incomoda a oposição, é uma força, é um grupo político que se afasta sim da oposição e o recado é bem claro, né? O ex-senador João Vicente ficou bem desconfortável com essa definição de Silvio e Iracema. O fato curioso, a gente já falou aqui várias vezes, trouxemos matéria, imagens, essa decisão ela ocorreu em um jantar, né, em uma reunião na casa de Silvio Mendes, a primeira visita de Ciro ao Piauí após ser ministro. João Vicente foi convidado para participar dessa reunião com Iracema, Silvio e Ciro e não foi, ou seja, se afasta sim. Eu até colocava na matéria no Portal Dia que esse rompimento, esse afastamento pode virar rompimento de vez nas próximas semanas, acabando um pouco a paciência ali do Progressistas com o afastamento de João Vicente. João Magalhães, não sei você, mas de certa forma eu sempre espero essa postura de João Vicente e Claudino, que tarda a mostrar como deve ser o seu posicionamento nos pleitos que são realizados no estado do Piauí. Estranho seria ver João Vicente se definir tão cedo. Exatamente, Lívio. A indefinição, ela é uma característica, é uma marca da atuação política do empresário João Vicente Claudino, principalmente no que diz respeito a eleições majoritárias, tanto no que diz respeito a eleições estaduais, quanto também na própria eleição para a Prefeitura de Teresina. Ele consegue manter diálogo, né, com todo mundo e aí acaba causando uma certa indefinição, demora muito para decidir de fato com quem vai marchar. E a gente observa isso mais uma vez nessa discussão pré-2022, enquanto que a oposição já tem os nomes que está já em campo, com as caravanas percorrendo o interior do Piauí, formado aí por esse trio, né, Ciro Nogueira, Silvio Mendes, Iracema Portela, a gente observa um João Vicente Claudino que aparentemente não queria se afastar de vez do governador Wellington Dias, porque ele sempre procura manter esse canal aberto de diálogo para conversar com todo mundo, então acabou ficando, entre aspas, pelo meio do caminho, já que a oposição já está seguindo aí pelo interior e tudo indica que João Vicente Claudino vai seguir conversando com o governo e se definir nos próximos meses. É, sem dúvida nenhuma, um prejuízo também para a oposição, porque João Vicente Claudino é uma grande liderança, muitos políticos no interior, muitos prefeitos gostam de dizer que só vão decidir depois de conversar com ele, porque tem nele uma espécie de conselheiro, é um político que ocupou já um cargo de senador, portanto alguém que tem realmente experiência política, que entende
de eleições, mas que do ponto de vista dessa decisão demora um pouco a tomar a ter essa definição, e isso a oposição não quis esperar. Portanto, sem dúvida nenhuma, a gente tem aí um quadro da política que é qualificado, que conversa com todo mundo, e aí perdeu o time, vamos dizer, e a oposição não quis esperar por essa decisão do empresário. Edna Maciel, pegando um gancho da fala do Tássio Cruz e também, é claro, do que o João Magalhães já vem falando para a gente, eu vou lembrar de uma declaração que foi dada pelo próprio João Vicente Claudino às equipes de reportagem aqui da O Dia TV, particularmente ao nosso querido amigo Raimundo Lima, quando foi cumprir uma pauta no sul do estado. A nossa equipe de reportagem, João Vicente Claudino, disse o seguinte, que caso ele não assumisse a composição da chapa majoritária em cargos de destaque, no caso, para concorrer ao Senado não seria interessante a João Vicente. Ele seria apenas, abre aspas, palavra dele, um simples eleitor, fecha aspas. Eu acho que o progressista está esperando, Ivan, já que de certa forma a chapa dele já está praticamente fechada, hein, Edna? Nós lembramos muito bem desse fato, já relembramos ele aqui outras vezes, e João Vicente deixou bem claro, né? Ele deixou bem claro o seu posicionamento. E pelo perfil dele, como os colegas disseram, a gente já tem esse perfil dele, da demora, do impasse ou da meditação, da reflexão, das conversas. É um nome que todos querem, né? Que todos fazem a corte, cortejam ele, né? Ou seja, querem o nome e ele não se decide. E ele não se decidiu, mas pontuou onde queria ficar, qual o cargo que queria concorrer. E pelo que a gente está vendo aí, ainda em conversações, mas certamente ele vai continuar marchando, como usou aí a expressão o colega João Magalhães, com a base governista, ao meu ver. É importante agora destacarmos um outro assunto que tem repercutido muito nesta terça-feira aqui na capital do estado do Piauí, porque o deputado estadual Zé Santana, do MDB, está de volta à SASC, a Secretaria da Assistência Social. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem. O parlamentar é o segundo deputado que se licenciou para participar da eleição para conselheiro do Tribunal de Contas do Piauí. E agora que volta ao Executivo, é o segundo que se licenciou para votar e agora está retornando ao primeiro escalão. Além de Santana, Hélio Isaías, do Progressistas, também retornou à CETRANS, que é a Secretaria dos Transportes. Já os deputados Flávio Nogueira Júnior, do PDT, e Wilson Brandão, do Progressistas, ainda permanecem como deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. João Magalhães, demorou esse retorno à SASC? Olha, demorou um pouquinho, viu, Lívio? Já que a gente está aí há mais de uma semana, já com todas as questões, as querelas da eleição para o TCE praticamente resolvidas, então foi uma demora, provavelmente por mais uma questão mesmo de estratégia, de demonstrar... Só para dar um frio na barriga, João? Exatamente, mas a gente tem aí agora só pra gente duas comentar. questões, né? Tanto o deputado Flávio Júnior, da Secretaria de Turismo, quanto, eu diria que o principal responsável por as discussões terem sido tão polarizadas em torno da eleição para o TCE, que é o deputado Wilson Brandão. Eu acredito que essa é a principal indefinição, vamos dizer assim, a principal ressalva a ser feita de como ficará a base aliada do governador Wellington Dias após esse processo de escolha do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Fica faltando, então, acredito que o Flávio Nogueira Júnior deve voltar, mais dias ou menos dias, ele já revelou, né, Tássio, em reportagem, que está esperando uma conversa com o governador tem toda a tranquilidade do mundo para ter essa conversa. Acredito que a maior apreensão mesmo vai ficar em torno do nome do deputado Wilson Brandão, porque de fato ele demonstrou ter ficado bastante chateado da forma como o processo ocorreu. Afinal de contas, ele mesmo disse, depois do resultado, que a Assembleia escreveu um dia triste, né? Era uma página triste na história da Assembleia. Tássio, você acredita que realmente esta situação que se desenhou com a eleição de Flora Isabel para conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí pode começar a ser resolvida na reunião de 30 de setembro, que foi anunciada na manchete do jornal O Dia desta terça-feira, que vai ser realmente este encontro entre o governador e os membros da base aliada, justamente de olho em 2022? Esta reunião do dia 30 pode ser emblemática para a solução desses problemas? Flora, inclusive, Lívio, que já atuou hoje no plenário, né, do TCE, mas eu não vejo, eu acredito sim que a partir do dia 30, o Wellington gosta muito de conversar individualmente com cada líder de partido, né? Então ele deve chamar
presidente de um partido, presidente de outro, individualmente e tecendo ali a sua estratégia, que foi diretamente afetada pela decisão do Senado de ontem, né, com a volta da federação partidária, que facilita ali partidos pequenos, mas eu acredito que o Wellington vai conversar um por um com esses partidos, com o PL, com republicanos, né, com o MDB, e a partir daí, a partir do que ele ouvir, ele vai levar a sua ideia. Eu não vejo, Lívio, o Wilson Brandão voltando para a Secretaria de Mineração, sinceramente. Deixou marcas profundas a eleição do Tribunal de Contas, ele não digeriu de forma alguma o resultado, ele viu como uma interferência, como uma movimentação do governador para o prejudicar. Então, nesse momento, eu não vejo o Wilson Brandão voltando para a Secretaria de Mineração, e apesar de Flávio Nogueira com a situação já encaminhada, né? Mas a gente sabe que em política existem muitos acordos que foram feitos através da secretaria e por isso esse meio termo para a volta dele. Mas eu não vejo o Wilson Brandão voltando para a Secretaria de Mineração e acho que a partir da semana que vem o governador vai começar um por um a decidir a sua estratégia com partidos. Qual a informação que a gente tem de bastidor? Os partidos pequenos que não fizerem composições federais com outros partidos maiores dificilmente vão conseguir se manter na estratégia do governo, que quer diminuir, enxugar a quantidade dos partidos para eleger uma bancada de sustentação maior para um eventual futuro governo de um candidato governista que vença o Palácio de Karnak na eleição do próximo ano. Então, a estratégia do governador é enxugar para eleger mais deputados. E a sua análise, Edna Maciel, sobre estes fatos que ainda repercutem a eleição de Flora Isabel para o Tribunal de Contas do Estado do Piauí? Ainda teremos mais tempo discutindo as consequências desta eleição? Bom, rendeu, né? E como o governador disse, como alguns deles que estavam afastados também falaram, iam voltar. Já temos 2 deputados que retornaram aos seus cargos. Aguardamos aí, eu também tive a oportunidade de conversar com o deputado Flávio num outro evento e realmente ele está aguardando essa conversa, né? E a gente, pelo que vê aí, que os colegas falaram e de bastidor, é mais fácil realmente que ele retorne. Agora, concordo que para o Wilson Brandão, diante de todos os fatos que nós acompanhamos nas coberturas de toda essa verdadeira campanha que foi, né, essa verdadeira eleição que movimentou a cidade, o estado e a todos nós, comunicadores, jornalistas e comentaristas, eu creio também que no caso dele ainda teremos mais alguns episódios e que o retorno poderá até acontecer, porque eu também não duvido de nada. É muito mais difícil, mas poderá até acontecer. Mas diante de tanta insatisfação que ele mesmo colocou, né, culminando com essa última, citada já aqui pelos colegas, quando tudo se definiu e realmente a deputada Flora foi eleita, eu creio que é mais difícil, mas nada é impossível. Concordo com você, nada é impossível na nossa política. Olha só, gente, o deputado Gessivaldo Isaías, do Republicanos, teceu críticas à situação do transporte público aqui em Teresina e também falou sobre a ida do prefeito da capital do estado do Piauí, Dr. Pessoa, a Piripiri nesta terça-feira, para, segundo ele, fazer política em meio à crise do setor. Vamos acompanhar o que o parlamentar disse sobre o assunto. A partir dessa frente parlamentar, nós vamos começar a conversa com a prefeitura, vamos conversar com os empresários, nós vamos fazer um relatório. Eu creio e torço, e estou orando para que não seja necessário a gente chegar até o fim dessa frente parlamentar, que esse acordo seja tido entre a prefeitura e os empresários, ou então que se coloque o ônibus. O que eu quero, na verdade, é que a normalidade do transporte coletivo volte em Teresina. Inclusive, aquele desafio que eu fiz de pegar o transporte coletivo, que eu viajei, mas eu vou pegar o ônibus em horário de trabalho para me ver quantos minutos está demorando para um trabalhador chegar na parada de ônibus. Deputado, como você avalia essa situação? O prefeito em Piripiri, hoje a cidade enfrentando esse caos, ele cumprindo atividade política lá. Como é que você avalia a situação do transporte aqui?
Teresina? Olha, eu avalio um caos. Um ano, para mim, um ano sem transporte coletivo efetivamente normalizado, que tem um ônibus que quando chega a tal hora, o servidor não pode pegar, tem servidor e trabalhador do comércio dormindo no trabalho para poder não ser colocado para fora, para poder não perder por atraso. Então, para mim, é um caos. Eu acho que caos tem que se chegar a um acordo, chegar a uma solução. Bora lá. Recapitulando. Edna Maciel, Tássio Cruz e João Magalhães, e é claro, você de casa. Nós tivemos uma CPI do transporte público na Câmara Municipal de Vereadores. Nós ouvimos por diversas vezes representantes do CETUT aqui ao vivo em nossos estúdios dizendo que queriam um contato com a Prefeitura Municipal de Teresina para resolver a questão do sistema de transporte público. Ouvimos incessantemente os trabalhadores pedindo, clamando, defendendo essa questão da regularização do setor para que eles possam sobreviver do trabalho deles. Por inúmeras vezes também, ao Dia TV foi às ruas ouvir a população da capital do estado do Piauí cobrando justamente soluções para o nosso setor. O prefeito, ao invés de resolver, foi para piripiri, João. Olha, Lívia, é bom lembrar que o próprio Ministério Público Estadual também já entrou na discussão do transporte público coletivo de Teresina. O que a gente observa agora é que após vários meses de trabalho na Câmara Municipal, parece que a discussão só mudou de casa. Agora está no Parlamento Estadual e a solução para o trabalhador, o usuário do transporte público coletivo, essa solução ainda não veio. E se formos esperar do prefeito Dr. Pessoa, parece que aí é que não vai vir mesmo, porque o prefeito, numa terça-feira, com certeza ele não estava em Piripiri cumprindo uma agenda administrativa de interesse da população de Teresina. Afinal de contas, a nossa capital tem diversos problemas, em todas as áreas, a gente está priorizando aqui o transporte público, mas é bom lembrar que todas as áreas da administração passam por esse processo de má gestão. Enquanto isso, o prefeito vai fazer uma agenda que pareceu mais política do que técnica, do que administrativa. Então, não é de hoje que, infelizmente, a gente lamenta até um certo descompromisso do prefeito, da prefeitura, em estar lidando com questões importantes para a população da nossa capital. E hoje a gente só tem mais um capítulo dessa história, só mais uma prova daquilo que a gente já vem falando há bastante tempo. O teresinense sofrendo em todas as áreas com a má gestão da prefeitura, principalmente no transporte público coletivo. Enquanto isso, dessa vez, o prefeito vai lá para outra cidade, onde certamente não está cumprindo nenhum tipo de agenda administrativa para o município. É claro que nós reconhecemos a importância de Piripiri para esse entroncamento aqui no norte do estado do Piauí, mas Piripiri, com licença, nós precisamos de alguém com poder de decisão. É aqui na capital do estado do Piauí que a nossa população está sofrendo porque não tem ônibus. Nada contra vocês e, é claro, nós estamos até felizes porque a delegacia da Polícia Rodoviária Federal do município de Piripiri ganhou uma nova estrutura. Parabéns, o município realmente merece. É uma cidade importante do nosso estado, nós gostamos muito de Piripiri. O que realmente nós não gostamos é de ver o descaso com a nossa população. Edna, já está ficando até massacrante, é chato até a gente apresentar para a nossa população que nos acompanha pela O Dia TV o descaso. A gente está sempre aqui dizendo, abre o olho, teresinense, porque está ficando chato o tempo todo a imprensa cobrando, apontando os desmandos, apontando a falta de responsabilidade, a falta de zelo da atual gestão com o nosso povo, Edna. Edna, terça-feira você ir passear, tendo um bocado de coisa para resolver no Palácio da Cidade, é vergonhoso, Edna. Mais do que maçante, mais do que vergonhoso, eu acho que beira a irresponsabilidade. Por quê? Porque nenhum gestor, em sã consciência, eu acho que assina embaixo de uma atitude como essa. Porque nós estamos no caos, nós estamos à beira do caos. E quando o nosso telespectador ou internauta vê a gente tocar nesse assunto sempre e todo dia, nós temos tido respostas nas ruas e nas nossas redes sociais. Acho que sim, ele pode até achar um pouco maçante o assunto, mas ele se interessa porque vai diretamente nele. Qualquer um de nós precisa de transporte, basta trocar de lugar com quem depende de ônibus e basta dar uma volta na rua. O deputado estava dizendo aí que vai fazer a experiência mais completa
de como as pessoas que precisam de ônibus circulam e aguardam nas paradas. Então, é louvável sim que as autoridades se reúnam para a inauguração, para algum momento marcante de solenidade como esse. Só que nós estamos num momento emergencial, de caos, e como você refez aí todo o histórico, todos tiveram um trabalho imenso, todos se desgastaram nessa CPI e o público acompanhou para e passo porque é de seu interesse e a gente divulgou e divulga e comenta porque é nossa obrigação, tanto porque somos jornalistas como também porque somos cidadãos. Então, assim, eu tenho vergonha, sinceramente, de estar fazendo parte desse processo, mas é histórico esse tipo de gestão. Eu nunca tinha visto, nem aqui nem em lugar nenhum, em que o gestor sai numa terça-feira com a cidade do jeito que está. É triste, lamentável. Edna e Lívio e Tarso, é só lembrar que a inauguração lá, obviamente, de um posto da Polícia Rodoviária Federal, como bem falou o Lívio, é uma conquista importante para a cidade de Piripiri, e lá estava o ministro da Casa Civil, portanto, ligado ao governo federal. Absolutamente normal sua presença lá, deputados federais, deputados estaduais que também possuem representatividade na região de Piripiri, ligadas, né? Isso é absolutamente normal. O que nós não devemos considerar normal é que o prefeito de Teresina, que não tem nenhuma gerência sobre a cidade de Piripiri, fique lá em um dia útil, né, numa terça-feira, logo no início de semana, ao invés de ter uma agenda intensa de trabalho aqui, se reunindo com gestores, tentando pensar a mobilidade da cidade, dialogando com outros políticos, com a bancada federal, para discutir problemas de Teresina, vá cumprir uma agenda de festa numa cidade do interior, enquanto a nossa população sofre aqui com esses problemas graves. Tássio Cruz, eu acho que a Edna Maciel foi cirúrgica quando disse que nós estamos vivenciando o caos aqui no sistema de transporte público de Teresina, particularmente falando. Tássio, o que será necessário para o prefeito da capital acordar e perceber que está nas mãos dele também a competência para resolver os problemas da nossa população? Eu acho que não só no transporte, né, Lívio? Para o amigo telespectador ter uma noção do quadro gravíssimo que nós enfrentamos, Teresina sempre foi uma referência na região de saúde. Né? Pessoas de vários estados aqui da região, Maranhão, Ceará, até do Pará, sempre vieram para Teresina por ser referência em saúde. Para o amigo telespectador ter uma noção, a cidade de Teresina não tem hoje seringa para fazer a aplicação da campanha antirrábica nos animais aqui da cidade. Para se ter uma ideia, um insumo básico para aplicação e para vacinação, seringa e agulha. Só para se ter uma ideia do quadro grave. Uma cidade que já foi referência em saúde aqui da região, hoje enfrenta esse grave quadro. Nós trouxemos aqui matérias muito bem feitas pelo João recentemente, de denúncias gravíssimas de corrupção na saúde, aqui da Fundação Municipal de Saúde. Nós trouxemos aqui várias denúncias, ou seja, o transporte é grave, afeta, incomoda o contribuinte, o nosso amigo telespectador, mas o problema, infelizmente, é bem maior. A situação é bem mais grave e nós trouxemos no Portal Dia, por exemplo, essa falta de seringas, ou seja, o Programa Nacional de Vacinação contra os Animais, vacina antirrábica, está comprometido por causa dessa situação. Ou seja, é uma gestão que, enquanto a cidade sofre, enquanto o teresinense sofre, ela se presta, né, a fazer política, porque nada mais que política o prefeito foi a Piripiri fazer. Ele foi se encontrar com o ministro Ciro, foi participar dessa inauguração, como vocês disseram muito bem aqui, uma inauguração importante para a região, né, mas que em nada vai afetar a vida do teresinense. Né? Em nada essa instalação vai melhorar a gestão, vai melhorar o dia a dia do teresinense. Então é preocupante esse descaso, esse descompromisso, e essa revolta do deputado Gessivaldo não é só dele, não é só do amigo telespectador. A Assembleia criou uma frente parlamentar e 16, mais da metade, 16 deputados assinaram para a criação dessa frente parlamentar. A Prefeitura de Teresina sequer respondeu ao chamado da Assembleia para discutir o problema do transporte. Ou seja, a revolta não é só do deputado Gessivaldo, não é só do amigo telespectador, é de maioria da Assembleia Legislativa do Piauí. Não temos transporte público, não temos seringa para a campanha antirrábica. Lembrando, acerca deste assunto destacado pelo Tássio,
Apenas Teresina não cumpriu o dia D de vacinação contra a raiva em cães e gatos no dia 25 de setembro, pelo fato que o Tasso falou, não temos seringa nem agulha. E na edição de hoje do Jornal O Dia News também noticiamos de que não temos álcool para as escolas, não temos água sanitária para fazer a higienização da rede municipal de ensino para que as crianças da nossa capital do estado do Piauí possam realmente voltar às suas aulas presenciais. E o prefeito está em Piripiri, passeando, fazendo política, que de certa forma ele nem sabe fazer direito. Vamos virando memes também, né, Lívia? Tem também isso que é muito importante, né? Ele não sabe nem fazer política, mas foi para lá. Virando memes também, né? É. No jornal de ontem nós comentamos aqui no quadro Política do Dia a reunião a portas fechadas lá na Câmara Municipal de Vereadores. No caso, nós tivemos aqui que essa reunião foi coordenada pelo presidente da casa, que é o Jeová Alencar. O parlamentar explicou os motivos desse encontro e viu, João? Disse que não estava tratando de eleição, não. Vamos ouvi-lo. Ontem, 5 vereadores, a gente conversando e não deixa de ser a questão política. Ontem, por exemplo, era sobre a questão da nova reforma política, essa mini reforma, questão de número de candidatos por partido, agora é 100% mais um, a questão do quociente, não precisa atingir o quociente eleitoral, mas você tem que ter aí 20%, são essas coisas que a gente estava discutindo ontem. O vereador Luiz André falando sobre o PSL, então, nada específico não. Eu, João, nada específico. Tá certo, mas o vereador com certeza tem... A resposta te convenceu? O vereador com certeza também tem dialogado sobre o cenário nacional com lideranças do interior, né, Lívia? A gente já sabe que muitas, inclusive vereadores do interior, já têm aí feito até uma espécie de dobradinha para o ano que vem. Jeová Alencar para deputado estadual e Luiz André para deputado federal. Vamos acompanhar no que vai dar. E ainda na Câmara de Vereadores de Teresina, nós tivemos hoje uma sessão bastante polêmica. O projeto que foi apresentado pelo vereador Dudu do PT, Edilberto Borges, que impõe a obrigatoriedade de vacinação de servidores públicos de Teresina contra a Covid, foi derrubado. O Parlamento de Teresina hoje perdeu a oportunidade de fazer um regramento do servidor público. É inadmissível o servidor público se negar a vacinar, querer continuar atendendo, botando em risco a vida dos seus colegas de trabalho e da população, que é quem paga ele e nós. Então, o projeto tinha essa iniciativa, tinha esse intuito de deixar ele afastado, com todo o direito de não querer se vacinar, porém ele ia ficar afastado sem receber seu salário. Aí iríamos discutir outro tipo de punição, mas a Câmara rejeitou, lamento a rejeição do projeto. Não podemos apresentar esse projeto ainda este ano, espero não ter necessidade no próximo. Eu estou rezando para que essa pandemia cesse, mas vou propor um indicativo de lei para a Prefeitura de Teresina. Você acha que faltou sensibilidade do plenário nessa decisão? Olha, faltou no mínimo entendimento. Eu acho que faltou o entendimento desta casa para que a gente pudesse aí, em segunda votação, alterar. Mas faz parte da democracia, faz parte do parlamento. Então, lamento, é o que eu posso fazer agora. Agora, não tiro 1 milímetro do que eu propus no projeto. Acho que é um verdadeiro absurdo um servidor se recusar a vacinar por qualquer motivo. E se for político, ainda é pior ainda. Vetado, Tássio. Vetado por 15 votos negativos contra, o projeto lá no plenário. E foi polêmica a votação, Lívio, porque, como a gente já havia explicado anteriormente, o servidor que não se vacinasse contra a Covid-19 poderia ser afastado e ter a sua remuneração suspensa. E esse foi o principal ponto de crítica dos vereadores em meio à pandemia, em meio a uma situação financeira grave, hiperinflação. Ficar sem o salário seria o mais temerário e esse foi o principal ponto argumentado pelos vereadores para derrubarem o projeto. Ele teve 15 votos favoráveis, 15 votos contra, 7 votos favoráveis, ou seja, uma ampla maioria derrubando essa iniciativa do vereador Dudu, que, de acordo com o regimento da Câmara, não pode ser mais analisado qualquer mérito semelhante esse ano, ou seja, não vamos ter mais essa matéria propostas pelo vereador. O ponto curioso, Lívio, do parlamento é que se percebeu nos bastidores uma articulação da antiga base do prefeito Firmino, que votou toda ela contra o projeto. Rusgas de uma gestão passada, onde o Dudu era oposição e esses vereadores eram situação. Então, toda a base do ex-prefeito Firmino Filho derrubou o projeto, ou seja, de certa forma mostrando que
essa base não está tão distante assim dessa gestão e, se for necessária, eles podem sim votar em bloco como votaram hoje. Leide Marcel, sua análise, só para a gente terminar nosso quadro de hoje. Olha aí, isso mostra a força do parlamento quando se une e resolve botar para correr. Além de ser uma medida também, acho que não houve nem falta de articulação, mas a articulação não deu resposta, se uniram mesmo e quando eles querem dão a resposta, como nesse caso. A medida não é bem vista, o projeto também não deve ter sido muito bem visto para os servidores, é óbvio, ainda mais como o Tasso falou no momento desse. Então, juntaram-se esses dois argumentos bem fortes aí, que é a questão da articulação na hora da votação de um projeto como esse, que não é visto por simpatia pelos servidores também, e esse é o resultado. Acho que serve também, Lívia, para mostrar essa questão aí, da força que eles têm quando se unem e também do que está por vir, né? O vereador Dudu tem todo o direito de ficar também indignado, afinal ele está falando de saúde e a medida foi voltada para questões de saúde, de pessoas que atendem as outras. Vamos ver se a Câmara também toma outras medidas nesse sentido, né? Pensando na saúde de todos. Obrigado, Edna. Boa tarde para você. Até amanhã. Obrigada a todos e principalmente a nossa audiência. Boa tarde. Tássio Cruz, aquele abraço. Grande abraço, Lívio, João, Edna e o amigo telespectador. Magalhães, bom trabalho para você. Conto com sua presença amanhã. Obrigado, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde. Política do dia.